crianças vão para o culto infantil e nós prosseguiremos para sermos abençoados pelo Senhor através da sua palavra. Romanos capítulo 8, verso 17. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, no período da igreja primitiva, aos cristãos romanos. E hoje vem a todos os cristãos. Apenas o verso 17. Todos encontraram? Aleluia. Todos prestem atenção. Agora é o momento da gente se calar, parar, para ouvir. A fé vem pelo ouvir. Amém? Então esteja atento. Esteja atento, não se disperse. Fique para lá e para cá, para que a fé possa aumentar no teu coração. Romanos 8, verso 17. Eu vou pegar o 16 também, porque não dá para não ler. Então põe do 16 em diante. O próprio Espírito, o Espírito de Deus, testemunha ao nosso espírito, o espírito humano, o espírito da sua que está aí, dando fôlego de vida para você. Ele testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Nós somos o quê? Como você pode ter essa certeza? Porque o Espírito de Deus testemunha isso dentro do seu ser. E aí no verso 17 ele diz: se somos filhos, então somos herdeiros. Se você é filho, se você é filha deste Deus maravilhoso, vocês são herdeiros. Amém? Sabe o que é um herdeiro? Se não sabe, vai saber. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos ler todos juntos o verso 17? Todos juntos aqui, olha para a tela para ficar igual. Vamos a uma voz só. Vamos lá? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Só os herdeiros, por favor, deixem suas Bíblias sobre as cadeiras. Só os herdeiros, só os herdeiros. Todos que estão aqui, todos que estão aqui. E louve o Senhor com suas palmas. Diga para ele: obrigado, obrigado, Senhor. Diga para ele: eu te agradeço, Senhor. Diga para ele: muito obrigado, porque eu sou salvo e porque eu sou herdeiro, sou filho e herdeiro, sou filha e herdeira. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Aleluia, Jesus. Olha, esse capítulo 8 de Romanos é um capítulo que cada versículo, presta atenção, cada versículo do capítulo 8 de Romanos dá uma pregação. Cada versículo são 20, 30, 38, 39 versículos. Inicialmente dá 39 pregações, cada versículo desse capítulo. E aí depois você vai meditar e ele continuará dando novas pregações a cada versículo. Ou seja, Romanos 8 é uma fonte inesgotável da palavra de Deus. Só Romanos 8 em si é uma fonte inesgotável da palavra de Deus. E aqui tem algo poderoso de Deus para mim, tem algo poderoso de Deus para você. Somos filhos. Somos filhos de Deus.
Paulo só está confirmando aquilo que está escrito por João. Coloca para nós lá, João, capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, do verso 12. Vamos ler o 11 também, né? Dá mais sentido. Pela manhã eu citei isso na escola bíblica, sobre esses dois versos. João escreveu assim, está aqui já? Veio para o que era seu. Quem veio? Jesus. Para o que era seu. O que era seu? Quem sabe? Judeus. Ele veio para os judeus. Amém? Esse é o plano inicial. Para depois, né, a segunda parte do plano. A primeira parte do plano de Deus era que primeiro Jesus teria que vir para os seus. Por quê? Porque naquele tempo, o povo que pertencia a Deus era Israel. Deus escolheu Israel através de quem? Através de Abraão. Abraão é chamado pai da nossa fé, porque foi a partir dele que se originou o povo de Deus, Israel. Entendeu? Então quando Jesus vem, ele vem para estes primeiro. Ele vem para Israel. Só que a Bíblia diz que os seus não receberam. Olha a parte B. Mas os seus não receberam. E no 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Fale mais alto. Se você realmente é filho, então deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Eu não sei você, mas eu vou dizer: eu sou filho de Deus. Se você é filho ou filha, diga isso aí. Diga: eu sou também. Andam dizendo lá fora que todo mundo é filho de Deus. O diabo é o enganador. O diabo é o enganador. Porque aqui está dito que quem creu no nome do Senhor Jesus é que foi transformado em filho. Foi adotado por Deus. Quem creu na pregação, quem creu na palavra, quem creu em Jesus, este foi transformado, foi feito filho de Deus, filha de Deus. Portanto, eu sou filho. Eu posso dizer isso com muita certeza: eu sou um filho deste Deus maravilhoso. E se você também crê na palavra, se você também crê no Evangelho, se você também crê em Jesus e nessa pregação, então você pode dizer com propriedade: eu sou filho, eu sou filha de Deus. E quem nos dá essa certeza? O que Paulo falou lá? E o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que nós somos seus filhos. Essa é a fé, irmãos. Quem tem dúvida do que é fé, esta é a fé. Há uma certeza dentro do meu coração: eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou perfeito, eu não sou um ser que não peca, eu não sou um ser que não erra, eu não sou um ser perfeito, eu sou um ser falho. Muitas vezes eu me sinto um ser miserável, mas dentro de mim, aleluia, há um Espírito Santo que habita com o meu espírito e sempre me lembra: você é filho de Deus. Você é filho, você não é um bastardo. Você não é órfão. Você é filho desse Deus. Essa é a nossa fé. É o Espírito Santo que produz isso dentro da gente. E aí, porque somos filhos, você vê que aqui é como se fosse uma escada dourada, né? A palavra de Deus é como se fosse uma escada dourada, cheia de degraus até o céu. Cada degrau que você sobe, você é elevado.
pouco mais para perto de Deus. Primeiro Ele nos faz filhos, porque a gente creu nele. Primeiro nos faz filhos, e depois Ele faz o que nesse texto? Nos faz herdeiros. Primeiro nos faz filhos, nos adota como filhos, e depois nos torna herdeiros. E mais, co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Ou seja, a base dessa herança, se somos filhos, somos também herdeiros. A base dessa herança, ela não está em deduções humanas. Ou seja, por exemplo, o primeiro aqui, ela não deduz da criação comum. Não está escrito, se somos criaturas, somos também herdeiros. Entendeu? Então não se deduz de uma criação comum, que é o que muitos lá fora dizem. Aqui nas religiões dizem que todo mundo é filho de Deus. Não, porque não está escrito. Não há nada escrito que por sermos criaturas somos filhos de Deus. Então essa base, a base dessa herança não se deduz através da graça comum, através da criação comum. O segundo, nem se encontra na descendência natural, porque também não está escrito, irmãos, se somos filhos de Abraão, também somos herdeiros. Mas por quê? Lá em João 8, os fariseus, eles debatem com Jesus. E há um momento que eles falam para Jesus: nós também somos filhos de Abraão. Eles estão falando por uma dedução natural. Por quê? Aqueles fariseus, eles falavam a verdade. Eles tinham descendência abraâmica. Aqueles fariseus que debatiam com Jesus, eles tinham a descendência de Abraão, eles eram descendentes de Abraão. Então eles disseram para Jesus: nós também somos filhos de Abraão. Mas aí Jesus diz para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Entendem isso? Ou seja, nem todo aquele que nasceu em Israel é um israelita, o Paulo escreve. Nem todo aquele que é descendente de Abraão é filho de Abraão. Então, ninguém se torna herdeiro por ser filho de Abraão, porque não está escrito que os filhos de Abraão são herdeiros. Mesmo a Bíblia declarando que Abraão é o nosso pai na fé. Mas nós não somos herdeiros por causa de Abraão. Então nós não herdamos essa herança por causa de Abraão. Entendeu? E aí, para isso, Romanos 9, 7, é o capítulo seguinte aí do qual nós lemos. Romanos 9, no verso 7, Paulo também escreveu assim: nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Entendeu? Jesus disse para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Ou seja, aceitariam quem Jesus Cristo diz que é. Mas eles não aceitavam e eram descendentes de Abraão. Ok? E aí eu digo: nem todo aquele que se diz cristão é herdeiro da promessa. Nem todo aquele que se diz crente, nem todo aquele que vai à igreja é herdeiro. É filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Porque não é por ir, não é por frequentar que somos filhos de Deus ou herdeiros. Entendeu? E aí no verso 13 desse mesmo capítulo 9, ele diz assim: como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Os dois eram filhos do mesmo pai. Quem era o pai? Quem foi o pai de Esaú e de Jacó? Isaque. Quem era Isaque? Filho de quem? De Abraão.
Isaac era o filho da promessa. E aqui o Paulo está lembrando que Deus, ele aceitou, ele quis Jacó, mas rejeitou Esaú. E os dois nasceram de Isaac. Os dois nasceram do filho da promessa. Então todos estes, os dois deveriam ser chamados filhos de Abraão. Mas não, Esaú foi rejeitado. E por que Esaú foi rejeitado tendo a descendência abraâmica? Porque Deus conheceu seu coração antes dele mesmo existir. Antes dele mesmo existir. O que é que o Esaú faz adiante, já na maioridade? Ele vende algo precioso para o irmão. Algo que nunca deveria ser vendido. E pelo quê? Por um prato de comida. Ou seja, neste ato Esaú demonstra que o seu coração estava nas coisas desta terra e não nas coisas de Deus. Então Deus viu isso antes de acontecer e rejeitou já Esaú. Entendeu? Mas amou Jacó. Porque Jacó, na sua maioridade, era um camarada meio desajeitado, era um camarada meio enrolado, era enganador, enganou o irmão, enganou, pessoas, junto com a mãe dele. Lá na frente foi enganado também, pagou na mesma moeda. Mas quando o Senhor o chamou, ele se arrependeu. Ele permitiu que Deus mudasse a sua vida. E Jacó deixou de ser chamado Jacó para ser chamado de Israel. O povo judeu herdou este nome de Jacó. Ele passou a ser chamado de Israel. Por que Israel? O homem que lutou com Deus. Eu não vou sair enquanto o Senhor, eu não vou te largar, ele falou para o anjo, enquanto o Senhor não me abençoar. E aí o anjo tocou na coxa dele, deixou ele manco para o resto da vida. E ali ele foi aprovado por Deus. E então ele deu continuidade ao chamado de Deus na sua vida, até o fim da sua vida. Até o fim. Percebeu a diferença? De quem é filho e de quem não é filho. Quem não é filho troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Quem não é filho abandona os caminhos do Senhor por uma oferta de emprego. Quem não é filho abandona um chamado espiritual de Deus por dinheiro. Percebeu? Aí então se descobre quem é e quem não é. É uma das formas de descobrir quem é e quem não é. Aí nós temos ainda um terceiro. Não se pode ser por serviços prestados. Ou seja, não se acha escrito, se somos servos, somos também herdeiros. E olha que tem crente que serve pra caramba, hein? É servo. Eu já vi de histórias contadas assim, de que haviam mulheres muito dedicadas à obra do Senhor, que serviam mesmo com amor, fervorosas. Mulheres que abandonaram seus esposos em casa, não fizeram comida, não deixou pronto a janta, não fez a marmita do homem que vai trabalhar e trazer o sustento para casa, abandonou, para estar servindo lá na casa de Deus, para estar servindo lá na obra. Isso não significa muita coisa. Percebeu? Tem pessoas que servem, amam servir, trabalham mesmo com amor, mas não são filhos. Porque o coração delas não se entregou de verdade. Faz aquilo por um propósito próprio, por interesse próprio. Então esse não pode dizer, porque sou servo, sou herdeiro também. Porque não está escrito. Olha Gálatas, capítulo 4, verso 30. Gálatas 4, no verso 30. O que Paulo escreveu: eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz,
pois estou perplexo quanto a vocês. Gálatas 4:30, é isso mesmo que está aqui? Eu não sei o que eu li aqui, mas não foi 4:30. Ah, tá, foi o 3:30, desculpa. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. O que é que Paulo mencionou aqui? Ele mencionou a escrava de Sara, entendeu? A mãe de Ismael, ela era uma serva, e foi dito aqui que o filho da escrava não podia ser herdeiro, somente o filho da promessa podia ser o herdeiro. Compreendeu isso, irmãos? Então não adianta ser servo sem antes ser filho. E lembrar que aos servos, Jesus disse: já não vos chamarei mais servos, mas o que? Amigos. Chamarei vocês de meus amigos, amigos de Deus. E aí está escrito: porque o servo não sabe as coisas de seu senhor, suas particularidades. Quem sabe são os filhos, porque os filhos têm uma vida em comum com seus pais, estão dentro do mesmo lado, da mesma casa a todo momento, e o servo está do lado de fora. Então quem verdadeiramente é servo porque já se tornou filho e tem prazer no servir. Então é herdeiro porque é filho e não porque é servo. Eu falei pela manhã aqui sobre fé e obras, não falei? Na escola. Parabéns hoje, hein? Hoje esse lado aqui, ó, encheu na escola bíblica. Parabéns, estão me ouvindo, estão nos ouvindo sobre o chamado de vir aprender a palavra de Deus. Parabéns. E pela manhã eu falei sobre fé e obras, porque muitos fazem boas obras porque acreditam que por elas vão ser salvos, vão alcançar a vida eterna. Que engano, que engano. Porque ninguém é salvo por obras, é salvo pela fé. E a fé não é humana, a fé vem de Deus, é Ele quem coloca ela dentro de nós. E aí quando se é salvo pela fé, após o momento da salvação, após o momento da conversão, após o momento em que nós cremos, em que nós nos rendemos ao Senhor, nós então automaticamente somos feitos filhos de Deus, porque a fé agora está no nosso coração e consequentemente seremos também servos de Deus. Em que sentido? Quem é salvo, quem verdadeiramente provou da salvação em Cristo Jesus, não consegue ficar de braço cruzado, não consegue sentar e esperar Jesus voltar. Ele tem que estar em ação, ele tem que estar fazendo algo, ele tem que estar amando, ele tem que estar perdoando, ele tem que estar agindo em favor de outros. Então, aquele que tem fé, aquele que é filho de Deus e que também é herdeiro, ele sente a necessidade de praticar as boas obras. E as boas obras ele pratica não para ser salvo, ele já é salvo. Ele pratica as boas obras porque ele é salvo em Cristo. Então as obras são consequências na vida de um salvo. Ela é consequência. Não há uma pessoa que seja verdadeiramente salva que não pratique as obras. Pode até falhar de vez em quando, mas pratica as obras. Quando percebe que está em falha, ou seja, quando é que ele percebe que está em falha? Quando a palavra de Deus vem e adverte, aí ele desperta, ele acorda, e então ele torna a pegar de novo, no trabalho do Senhor e fazer as obras de Deus. Compreendeu? Então, as obras são consequência da nossa fé para quem é salvo. Mas não são as obras que nos tornam herdeiros. Foi a fé em Cristo que nos transformou em filhos primeiro e depois herdeiros. Amém? Glória a Deus. E eu ainda tenho um quarto. Nem por observâncias cerimoniais. Não está escrito: se somos circuncidados ou batizados, somos também
herdeiros. E aí eu tenho um texto também de Romanos 4. Romanos 4, verso 9. E depois o verso 12. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Olha o verso 12. Verso 12. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. O que é que isso quer dizer? É que, por exemplo, no início da igreja, as primeiras pessoas convertidas foram judeus, muitos judeus, e todos eles eram circuncidados. Todos já sabem o que é circuncisão. A circuncisão era uma microcirurgia na pele do prepúcio do genital masculino. Isso era uma marca. Então todo judeu macho, homem, era circuncidado. E aí, então todos os que viessem a crer no Deus de Abraão deveriam ser circuncidados. Essa era uma marca. E agora o evangelho alcançou os circuncidados e também os incircuncisos, ou seja, os gentios, aqueles que não eram judeus, as outras pessoas. O evangelho também alcançou essas pessoas e elas também foram salvas. E aí houve um momento em que os judeus circuncidados começaram a criticar os cristãos não circuncidados e queriam que eles fossem circuncidados para que eles pudessem fazer parte da família de Deus. E aí então o apóstolo Paulo os repreendeu e disse que nem a circuncisão e nem a incircuncisão é alguma coisa, mas Cristo é tudo em nós. Entendeu? E aqui está dizendo que Abraão, o que aconteceu primeiro na vida de Abraão? Ele primeiro foi circuncidado e depois ele creu? Não, Abraão creu antes. Muito tempo depois foi que Deus mandou que ele se circuncidasse e circuncidasse os seus. Então a circuncisão não era a marca da fé de Abraão, era apenas um sinal que trazia uma diferenciação entre os povos pagãos. E hoje essa marca em nossas vidas, ela é uma marca espiritual e não mais física. É uma marca espiritual, é o sangue de Cristo Jesus que está sobre nós, que é visto por todos os anjos e demônios. Tanto anjos como demônios, vem esse sangue sobre as nossas vidas, vem essa marca. Então nós somos circuncidados, todos nós, pelo sangue de Cristo. Então não é a observância à lei, não é a observância aos cerimoniais que faz de alguém herdeiro. Então tem muitos crentes que estão nas igrejas, e tem igrejas que, se a mulher não usar o saião, ela não é parte do corpo de Cristo. Se o homem não aparar a barba, ele não é parte do corpo de Cristo. Se não obedecer isso, se não obedecer aquilo, se não fazer isso e aquilo que é a regra da igreja, seus usos, seus costumes, não é parte do corpo de Cristo. Mas estas coisas não definem quem somos. O que define quem somos é a marca que está em nós. É Cristo. É o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Porque quem é de Deus não é mais uma pessoa que se porta de forma indecente. Quem é de Cristo compreende naturalmente, sem precisar de muita coisa, que não deve mais se portar de forma indecente. O seu asseio pessoal não é mais indecente. O seu corpo não fica mais à mostra. As mulheres não põem seus corpos à mostra, não se insinuam mais, não sensualizam mais. Os homens da mesma maneira não mostram mais o seu físico, não ficam por aí se exibindo, porque são de Cristo. Se cobrem, porque o que eles têm é de Cristo. Ei, isto aqui, o corpo, é o templo do Espírito de Deus. O corpo humano é a morada do Espírito Santo de Deus conosco. Ele
está aqui. Então este corpo precisa ser coberto. Ele não pode ser mais exibido aí fora. Ele precisa ser coberto, cuidado, zelado. Entendeu? Então quem é de Cristo não precisa de usos e costumes, só precisa ouvir a voz do Espírito pela palavra, para poder deixar a velha vida para trás e agora viver uma nova vida. Aí se vê a marca. Amém? Então você entendeu? A base da nossa herança, se somos filhos, somos também herdeiros. A base é que nós somos feitos filhos, não servos, não criaturas mais, não mais apenas obedientes a regras. Nós somos filhos. Fomos agora inseridos na família de Cristo. E isso nos torna herdeiros. E eu vou falar, hein? A nossa herança é divinamente grande. Vamos ver um pouquinho dela? Porque às vezes a gente só pensa assim: somos salvos, temos a salvação, é o maior presente de Deus, claro. Mas nós herdamos muitas outras coisas também com a salvação. A gente herdou muitas outras coisas com a salvação, e talvez não saibamos disso. Então a mensagem da palavra de Deus vem e nos orienta: ei, você é herdeiro disso, daquilo. Tudo porque você crê em Jesus e o ama e faz sua vontade. Apocalipse 21, versos 6 e 7. Apocalipse, capítulo 21, verso 6 e verso 7. Eu acrescentei o 6, mas depois a gente vai voltar a ler o 6, porque é só o 7 que diz respeito ao que eu estou dizendo aqui. Mas disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Deu até sede agora. E o 7: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ou seja, somos herdeiros com Cristo de todas as coisas. Você não tem ideia do que é isso, né? Salmo 24, talvez isso ajude. Salmo 24, verso 1. Talvez isso te ajude. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é o quê? Não entendi. Do Senhor é a? E tudo que nela? O mundo e os? E aqui em Apocalipse está dizendo: o vencedor será herdeiro de todas as coisas. O Senhor é o dono de todo o universo, e aos vencedores o Senhor lhes dará o direito de herdarem todas estas coisas. Entendeu? Deus maravilhoso, herdeiros de todas as coisas. E ele fala mais a esse respeito em 1 Coríntios 3, 21. Eu vou olhar aqui na tela direto. 1 Coríntios 3, verso 21. Aleluia. Jesus é ou não é o plano perfeito? Portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. Paulo está falando com a igreja, com os filhos de Deus. Somos herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Hebreus 1,14. Hebreus 1,14.
Aleluia. Achou aí? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Então nós somos herdeiros da salvação. Amém? Somos herdeiros da salvação. O que é isso, gente? É que quem é salvo nunca vai descer o abismo quando morrer. O momento da morte de um crente é uma coisa linda. Misericórdia, pastor. Como assim? O momento da morte de um crente é coisa bonita, é coisa linda. Eu me lembro, peço licença para Elma, do velório da nossa irmã Margarete. Foi para mim uma coisa linda. Estávamos todos reunidos num local bacana. Ela estava lá posta sobre o caixão. E na hora que eu ministrei, todos se aproximaram e todo mundo glorificava a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus estava falando com todos. E todo mundo glorificava a Deus. Todo mundo exaltava a Deus. Foi um momento maravilhoso. Porque todo mundo entendeu pela palavra que quando um crente morre, no momento que ele sai do corpo, já não estava sozinho. Você não está sozinho. Tem anjos acampados ao seu redor. O tempo todo. O tempo todo tem anjos ao nosso redor. E no momento da morte, os anjos não voltam para Deus. No momento que a alma vai sair do corpo, os anjos estão lá, dando a mão para a alma. Bora. Bora, porque você está prestes a entrar no seu lar eterno. Isso é lindo, isso é precioso, isso é maravilhoso. Passou da morte para a vida. Por isso que há um salmo que diz: preciosa é a morte dos santos para Deus, porque eles são levados para o Senhor. E isso me faz lembrar uma outra coisa, que quando Jesus está lá os fariseus debatendo com Jesus, e aí Jesus solta essa pérola. Vocês nunca leram que Deus, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos? Pois sempre é dito, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso significa, Abraão, Isaque e Jacó estão vivos, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Entendeu? Então, todos aqueles que já partiram desta vida, crendo em Jesus, que morreram em Jesus, que dormiram em Jesus, estão vivos. Vivos, com todas as letras, maiúsculas, vivos, porque o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Entendeu? Então você herdou a salvação. E agora, Tito 3:7. Tito 3, verso 7. Volta uma página onde você está aí, talvez só. 3, verso 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança do que, irmãos? Do que? Seja mais firme, que isso demonstra que você realmente crê. Somos herdeiros da vida eterna. O que é vida eterna, irmãos? Não existe mais morte, não existe mais fim. Nós vamos ser participantes da vida eterna de Deus. Deus é eterno. Deus nunca nasceu e nunca morreu. Ele é eterno. Essa é a eternidade dele. E nós nos tornaremos participantes da sua eternidade. Nós nascemos, morremos, mas o Senhor nos deu a vida eterna.
Então Ele nos levou a sermos participantes da sua vida, uma vida para sempre. É ou não é coisa pra caramba que a gente está herdando de Deus? Por causa do amor de Cristo, porque somos filhos de Deus. Só quem é filho de Deus, diga amém. Quem não é filho, diga misericórdia, Senhor. Todo mundo filho aqui, glória a Deus, aleluia. Mais um. 1 Pedro 3,7. Estamos nessa carta pelas manhãs de domingo. Nossa revista está falando sobre as cartas de Pedro. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Dentro desse texto você entende que nós somos herdeiros de quê? Começou pelas mulheres. Ele falou assim para os maridos: cuidem das suas esposas, amem suas esposas, respeitem suas esposas, zelem por elas, protejam elas, amem-nas, sejam pacientes com elas. Por quê? Porque elas são com vocês co-herdeiras da graça de Deus. Então nós somos herdeiros da graça, herdeiros da graça de Deus. É por isso que nós temos que viver em unidade, porque somos herdeiros da graça de Deus, e somos ainda mais ainda. Hebreus 6,17. Hebreus 6, verso 17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito, ou seja, quer dizer, que Deus não muda, e Ele mostra isso, então, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros do quê? Do quê? Não entendi, do quê? Somos herdeiros da? Nós temos a marca dela em nós. Deus o confirmou com juramento. Você é herdeiro de todas as coisas, você é herdeiro da salvação, você é herdeiro da vida eterna, você é herdeiro da graça, e você também é herdeiro da promessa de Deus. Entendeu isso, irmão? Irmã, você entendeu isso? Tem mais, tem pelo menos mais dois aqui que eu vou falar para você agora. Hebreus 11:7. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A igreja de Cristo é herdeira da justiça de Deus. Amém? E por fim, para eu encerrar a mensagem, Tiago, capítulo 2, verso 5. Depois de Hebreus, Tiago 2, verso 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Somos herdeiros do que, irmãos? Do reino de Deus. E Ele escolheu os pobres, Ele escolheu as coisas vis deste mundo, para torná-los herdeiros de seu reino. Aleluia. E tudo isso é porque somos filhos. Olha quantas coisas nós herdamos. Quantas coisas nós herdamos. Aleluia. Co-herdeiros com Cristo, depois ele diz, né? Vamos lá para a gente encerrar no texto inicial.
Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se somos filhos, também somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos também co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro com Cristo? Isso quer dizer, nós herdamos com mais alguém. Jesus é o autor, é o consumador, é o conquistador. Foi o seu sangue que comprou, né? Foi Ele quem nos deu essa herança. Entendeu, irmãos? Entendeu? Então, com Ele somos herdeiros. Sem Jesus, sem herança. Sem Jesus, sem vida eterna. Sem Jesus, sem salvação. Sem Jesus, sem justiça. Sem Jesus, sem nada. Amém. Eu queria chamar os oficiais da ceia desta noite, por favor. Mateus 26. Mateus 26. Sem Jesus, sem vida eterna, sem salvação. Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Aqui, quando ele declara: isto é o meu sangue da aliança, outro texto da mesma passagem diz: isto é o sangue do Novo Testamento. É a aliança eterna feita com a gente. Para termos direito à herança de um testamento, o testador precisa o quê? Para termos direito à herança de um testamento, o testador precisa o quê? Morrer. Ninguém herda as bênçãos de um testamento